Fala, meus camaradas, como é que vocês estão? Primeiro vídeo do ano, feliz ano novo, feliz 2023. Eu sei que vai dar tudo certo, vai começar aí com o pé direito, ou pé esquerdo, como eu, né, para quem for canhoto. Vamos pela esquerda, né, camaradas? Qualquer dúvida, é só seguir a esquerda, beleza? Que é o caminho mais escorreito, né? É o que tem de melhor pra gente. Camaradas, vamos falar hoje aqui sobre uma concepção marxista de uma Constituição, certo? Porque isso é pouco debatido nas faculdades de direito, né? Nas academias mesmo, ou seja, né, dentro das universidades. Porque se a gente pega muitos livros de direito constitucional, que é que debatem esses assuntos, não trata muito de uma concepção marxista de uma Constituição, ou do direito, né? Por isso que eu vou fazer referência aqui a Alisson Mascaro, sobretudo, né? Que é um filósofo fundamental, um dos maiores, se não o maior pensador em atividade, né? Eu ia dizer do direito, mas em atividade, no geral mesmo. Camaradas, para não se esquecer, viu? Curtam, comentem e se inscrevam aqui no canal, que é para fortalecer nessa luta, tá bom? Conto bastante com o apoio de vocês. Então vamos lá. O que é que seria, ou qual seria a concepção marxista do direito, ou melhor, de uma Constituição? Se a gente pega lá os mais tradicionais conceitos, né, de uma Constituição, a gente vai ver sempre os mais tradicionais, que são a concepção sociológica, de Fernando Lassalle, a concepção política, o sentido político, de Carl Schmitt, o nazista, e a concepção jurídica, né, de Hans Kelsen. Às vezes, em alguns livros, hoje já é mais comum, tem a concepção culturalista, a concepção cultural também, de Marcelo Neves, por exemplo, né, mas que em alguns livros você encontra com muito mais frequência essas três concepções, as tradicionais: sociológica, Fernando Lassalle, a política, de Carl Schmitt, e a jurídica, de Hans Kelsen. Mas na concepção marxista, o que é que seria uma Constituição, certo? Que a ideia do direito para o marxismo é muito mais complexo e comporta alguns pensadores, sabe, que podem ter uma divergência entre si, mas que tem a sua crítica baseada no materialismo sempre, né? Mas que na visão de Marx para a Constituição a gente vai abordar hoje aqui, certo? Eu já fiz vídeo, inclusive, falando sobre direito e capitalismo, uma análise materialista. Eu abordo lá de uma forma um pouco mais aprofundada, por exemplo. Deixo algumas referências importantes que eu quero que vocês vejam lá também, certo? É muito importante. Então veja aqui. Para Karl Marx, importante filósofo, sociólogo, economista, a Constituição é a formalização da estrutura jurídica, da organização econômica e instrumento da ideologia da classe dominante de um país. Isso é importante, porque a gente já começa pelo seguinte: a ideia de Estado em Marx é diferente, ou traz uma concepção, uma maneira de interpretar diferente da mais tradicional, daquelas que são positivistas, como a gente chama no direito, ou como diria Alisson Mascaro também, as não positivistas, que trazem uma crítica ao poder, mas que não aprofundam na sua materialidade, nas suas relações materiais, certo? Então, a crítica do direito de Marx é muito profunda, e a gente tem que entender que o Estado de Marx não é meramente, ou não é sequer um órgão de gestão. Nesse órgão privatista, com essa ideia liberalóide, do Estado, não é isso. Em Marx, o Estado é uma estrutura e é o próprio poder. Ele tem uma classe que domina, e essa classe dominante, através do Estado, que tem muito o arraigamento de ideias, e sobretudo uma classe que é a classe da burguesia, a classe burguesa, portanto, interesses privados predominam no Estado, a partir do qual a gente tem uma classe que domina e quer manter a sua dominância. E o direito é mais uma expressão da sua dominância, é mais uma expressão em uma forma jurídica, na verdade, uma formalização, uma forma do capital para manter o status econômico, o status de dominação de uma classe sobre a outra. E hoje, historicamente, a gente tem a classe burguesa que domina a classe proletária, dos trabalhadores e trabalhadoras, certo? Então, segundo Alisson Mascaro, o direito não nasce de uma vontade geral,
ou de um contrato social, como a gente também interpreta, como a gente lê através de filósofos do justnaturalismo e do contratualismo também, certo? Então, muito menos uma pretensa paz social ou congênere, ou de um direito natural, eterno e irracional. Porque Marx também vai trazer na sua crítica a ideia de que o direito não é puramente racional, não é essa coisa muito técnica, como tenta crer, por exemplo, os justos positivistas, como a gente vê em Hans Kelsen, entendeu? Essa coisa muito mais enrijecida. Não é isso que se trata o direito. O direito é uma forma jurídica e está dentro de uma estrutura do capital, portanto ele serve ao capital, serve para a classe dominante continuar dominando. E mesmo quando a gente tem alguma abertura como a Constituição que a gente tem, com alguns aspectos mais voltados à parte social, esses aspectos mais sociais só serão de fato concretizados se essa classe dominante permitir, ou seja, de forma que os seus interesses não fiquem como um todo em xeque. Ou seja, eles não vão colocar seus interesses gerais em xeque, em uma situação onde eles possam perder, pelo menos de uma maneira que possa comprometer a sua dominância. Não vão fazer isso. Então, para Alisson Mascaro também, continuando aqui, toda a lógica do direito não está ligada às necessidades do bem comum, nem a verdades jurídicas transcendentes. Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época, segue-se que todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado, adquire por meio dele uma forma política. Então é isso. Se a gente pega o artigo 15 da Constituição lá de Cuba, fala assim: são de propriedade estatal socialista de todo o povo. 1. As terras que não pertencem aos agricultores pequenos ou às cooperativas integradas por esses. O subsolo, as minas, os recursos naturais, os centros açucareiros, as fábricas, os meios fundamentais do transporte e quantas empresas, bancos e instalações tenham sido nacionalizadas e expropriadas dos imperialistas e latifundiários burgueses, assim como as fábricas, empresas, etc. Então a gente vê que Cuba tem um enfrentamento em relação aos meios de produção, de uma forma que os meios de produção estejam nas mãos da classe trabalhadora, que é quem de fato produz a riqueza social e nacional. Então, numa Constituição marxista, como é a inspiração de Cuba, a gente já vê a diferença, no sentido de que o poder tem que de fato emanar do povo e ser do povo. E para que isso aconteça, os meios de produção, que são todas essas estruturas que comportam e que controlam a sociedade, devem estar na mão dos trabalhadores. Então a gente tem, na concepção do direito, na concepção marxista da Constituição, a gente já tem essa diferença. A gente sintetiza isso também por meio da Constituição, de forma que a gente possa combater essas estruturas que dominam e que estão inseridas nesse seio capitalista, que não abarcam a todos, pelo menos no sentido positivo. Portanto, a gente não pode ficar só no aspecto formal das leis. Então, isso que é interessante do aspecto de uma Constituição marxista, né? Você trazer as estruturas do poder para o debate e saber que a ideologia da classe dominante do país ele vai dominar, de fato, toda uma estrutura, de forma que nossas ações ficam muito limitadas. Então, a Constituição ela formaliza essa estrutura jurídica, a organização econômica dessa mesma estrutura e instrumentaliza através da sua ideologia para fazer com que uma classe sempre prevaleça em relação à outra. Portanto, o direito na Constituição é mais uma forma que aparece para a gente, mas que mantém tão somente os interesses de uma classe dominante. No máximo, através de uma luta mais legalista, a gente vai conseguir, como eu disse anteriormente, né, alguns avanços, desde que não comprometam de fato quem comanda o Estado. Porque o Estado é um aparelho repressor, é um aparelho de dominância, não um órgão de gestão, não uma empresa. Certo? Então, isso é muito importante na crítica marxista do direito e nessa concepção marxista de uma Constituição. É isso, camaradas, espero que vocês tenham gostado. Posso trazer mais vídeos falando sobre isso. E como eu já disse, já tem um, vou deixar aqui na descrição, né? Ou vocês podem procurar aí, Direito e Capitalismo, Análise Materialista. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, beleza? Compartilhe também para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Conto com o apoio de vocês e até a próxima.